que ia ser naquele naquela não foi data. Nada. E a gente... Não era pra ser. Não era. Tira isso daqui. Vocês que sabem. Ó, a gente Mas me apresentar como? Olhando pra câmera ou olhando olhando... pra câmera. Não, aí olhando pra Ai, câmera. gente, isso é muito... Oi, gente. Hoje a gente tá aqui pra conversar um pouquinho, né, com vocês, apresentar a vocês um pouquinho da nossa história, do Papo de Mulher aqui da Igreja Reformare. Eu sou a pastora Natasha, essa é a Sabrina, ela é líder no Papo de Mulher junto comigo. E a gente vai estar aqui pra conversar um pouquinho com vocês, até porque, na verdade, esse encontro aqui, né, era pra fazer um podcast pra convidar vocês, mulheres, pra estarem na nossa conferência. Só que o Senhor nos surpreendeu. E hoje a gente está aí com 250 mulheres inscritas. Sim. Em menos de 24 horas. E a gente não vai poder fazer esse convite, né? Mas a gente vai estar aqui para estar conversando um pouco e incentivar você que fez a sua inscrição a participar da conferência, a estar orando pela conferência e estar envolvida também no Papo de Mulher, né? Que acontece uma vez por mês. Se você não puder vir na conferência, não tem problema. Em novembro a gente vai estar aí com o papo e ano que vem também. Então, é isso, né? Oi, gente. Como a pastora Natasha falou, eu sou a Sabrina, auxilio ela aqui também na liderança do Papo de Mulher. E nós vamos fazer algumas perguntas para a pastora e ela vai estar aqui nos respondendo, até para tirar dúvida, né, das mulheres que ainda não conhecem o Papo de Mulher, para ficarem mais engajadas e conhecerem um pouco da história. Quando começou, Nath, o Papo de Mulher? O Papo de Mulher começou em abril de 2014. A nossa igreja tinha um mês. Na verdade, se eu não me engano, foi em março, nem foi em abril. Foi no mesmo tempo em que a gente fez o primeiro culto de rua. Eu marquei o encontro com algumas amigas. Fomos 5, na verdade. E a gente se encontrou para conversar, para orar juntos, para ouvir um louvor, porque ninguém cantava, tocava assim, né? E poder compartilhar mesmo a palavra de Deus. E aí a gente começou todo mês a se encontrar, isso de 2014 até agora, né? Vai fazer aí 11 anos de Papo de Mulher. E foi assim que começou, E onde que eram os encontros de vocês? Já tinha uma estrutura de igreja? Você falou que começou depois do culto na rua, né? Sim, sim. Mas já tinha um local para vocês se encontrarem, um local certo? Como que era isso? Então, na verdade, a gente não tinha nem igreja, né? Eu e o Thiago, a gente ainda era noivo nessa época. E aí a gente começou a se reunir, né? E foi na casa da minha mãe. Eu ainda era solteira, tava noiva. E aí lá tem o espaço da churrasqueira no antigo condomínio que minha mãe morava. E aí a gente juntou uma mesa com as amigas e fomos pra lá. Então foi assim que começou. A gente revezava, às vezes na churrasqueira, às vezes na sala da minha mãe. Você até chegou, né? Ia até falar isso. Eu cheguei em 2019, mas eu cheguei aí, na casa da sua mãe. Sim, e tem uma escada na sala, né? Hoje a minha avó mora lá. E já teve época da escada ficar cheia de mulher, porque a gente não tinha cadeira, nem banco, para colocar todo mundo. E a gente foi começando aos pouquinhos. Eu demorei muito para sair da estrutura da casa para a igreja, porque eu sempre tive muita preocupação, né, de como seria isso. E a gente chegou a fazer um pouco em 2017 na igreja no Bom Retiro, e depois a gente voltou para casa, porque eu sempre gostei do fato de a gente poder estar mais perto. Sim. Então, aí só aproveitando para falar sobre isso que eu lembrei, né, que eu cheguei em 2019 e eu posso dizer que eu cheguei, já era de uma outra igreja, né, fiquei há 10 anos numa outra igreja e nunca tinha vivenciado isso. E a gente pode afirmar hoje, né, o quanto é importante, né, ter uma reunião só de mulheres, quantos assuntos são necessários e que às vezes não é falado nas igrejas, porque são assuntos relevantes, mas que às vezes não tem fundamento falar perto de homens. A compreensão seria diferente, né? Então, assim, preciso mencionar isso, né? O quanto foi importante para mim, porque realmente eu nunca tinha ido numa reunião assim só de mulheres. E hoje, né, a nossa conferência que está chegando, a gente pode ver que realmente são os frutos, né? Sim. Que você plantou lá atrás e hoje está colhendo parte desses frutos, né? E não só esses, mas a minha vida é um fruto muito pequeno, porque tem muitos outros, né, que a gente pode até mencionar, vai até perder as contas de tantas pessoas que já foram beneficiadas, né, já foram abençoadas pelo Papo de Mulher. Nossa, eu fico até sem palavras, porque acho que é porque eu já chorei muito ontem. Eu tô chorando, né, já tem um tempo, mas ontem eu chorei muito.
Hoje eu chorei também e eu fico pensando, né? Na verdade, passa um filme na minha cabeça. Porque nunca foi algo que eu planejei, nunca foi algo que a gente criou pensando nisso acontecer. Foi apenas o desejo mesmo de estar junto enquanto mulheres, porque eu comecei a ver a necessidade de ter conversas com mulheres na igreja sobre coisas que não dava para falar às vezes no culto, né? Sim. E como a nossa igreja era na rua, não tinha como ter esse tipo de ambiente. Então a gente começou assim de uma maneira, mesmo vindo do coração de Deus, não tinha estratégia, não tem estratégia. Sempre foi o Senhor, né? Sempre será o Senhor. E eu glorifico a Ele por isso. Eu sempre falo, né? Você é uma amiga, você é uma bênção na minha vida. Poder ver o que Deus faz é o que nos motiva a continuar, né? Ver Deus fazendo mesmo, né? Na vida das pessoas, a maneira como elas chegam, a maneira que elas se derramam perante o Senhor e a maneira que Ele faz é a nossa motivação, né? Se é essa palavra que eu posso usar. Então, quando a gente começou ali no papo, foi por isso mesmo. Porque eu senti, né, que a gente tem algumas coisas que a gente precisa falar. Eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu falo muito, gosto muito de conversar. Então, eu tinha muitas coisas para perguntar, para entender. Outras mulheres também. E nós ainda vamos ter muitas outras coisas, né, Sim. como dúvida. E que eu sempre falava no mundo na época que eu estava fora, né, de uma comunidade. E aí eu pensei, por que não falar sobre isso na igreja, né? Se é o melhor lugar para a gente falar. E a gente não vai falar de uma maneira que mate a pessoa. Sim. E sim a maneira que a Bíblia ensina. Então, foi nesse sentido mesmo. E que bom saber que você ainda não tinha ainda. A gente nunca tinha nem falado disso dessa maneira, assim, né? É verdade. Porque a gente sempre conversa sobre tantas coisas. Que você experimentou esse ambiente. E eu oro também. Porque, assim, o Papo vai fazer 11 anos. Mas até hoje ainda existem mulheres que são membros aqui da igreja que não participaram do Papo de Mulher. Não tem nada de especial, tá, gente? Não tem nada de especial. O que tem de especial é Cristo, né? Não tem nada de especial, mas existe algo que o Senhor tem para nós enquanto mulheres. E a gente tá ali buscando o Senhor e Ele derrama sobre nós ali. E tem muita mulher que até hoje nunca veio. E é uma pena. Eu fico assim, se eu pudesse convencer, mas não sou eu que convenço, é o Espírito Santo. Então, eu entrego nas mãos dele, porque é para ele, né? É sobre ele. E acaba que eu fico, às vezes, triste, porque nem toda mulher desfruta desse lugar que poderia estar. Hoje eu sofro, porque eu queria ter ainda o ambiente que a gente tinha enquanto casa, porque nos dava mais proximidade. E então, quando se trata do Papo de Mulher hoje, não é algo tão pequeno, né? Hoje, graças ao Senhor, as nossas reuniões dão 50, 60 mulheres, 40 e por volta, Na última né? teve Na 78 mulheres, né? Então, assim, tá crescendo a cada dia. A gente não consegue ter a proximidade que às vezes a gente tinha com 15 mulheres. Mas isso não impede daquilo que Deus tem para nós fazer, né? Que é Ele que a gente precisa. Então, eu fico assim, admirada mesmo. Quando eu paro para lembrar, e o meu coração parece que tá lá no início, sabe? O desejo que eu tenho, só de falar eu fico emocionada. Porque o desejo que eu tenho quando a gente vem pra cá, quando a gente se reúne, é o mesmo desejo que eu tinha no início. Que as mulheres possam sentir isso, sabe? E eu oro para que a gente não perca esse sentimento. E eu ia te perguntar exatamente isso, mas você já respondeu, né? Tudo que a gente realmente precisava saber, qual é a sua sensação de ver, né, o crescimento, de acompanhar tantas vidas sendo transformadas, né? A gente estava falando agora há pouco da minha vida mesmo. Quando eu cheguei, né, eu estava com todas as áreas da minha vida, né, destruídas. E a gente tem até uma foto de Maria Clara, né, menos de um aninho. E hoje a gente tem uma foto, eu, você, Maria Clara e Alicia, né? Minha filha, que vai fazer 1 ano. E quem poderia imaginar, né, que eu viveria tantas coisas em 5 anos. É verdade. Desde que eu pisei na igreja, no Papo de Mulher. Então, assim, quem quer, né, o alimento está aqui, para quem quer receber. E aí, como você falou, muitas pessoas não dão valor porque às vezes não querem ou não conhecem ainda, né? Mas, como você mencionou, é tudo o Espírito Santo, né, que direciona, que conduz você, o pastor, nesse ambiente, para levar a gente a viver, né, esse ambiente também de renovo, esse ambiente de transformação. Então, é para quem quer mesmo, né? E muitas pessoas não vão querer.
e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas como você falou, você queria que todas as pessoas vivessem, sentissem, assim como era no início, né? De poder estar ali mais perto, aquele aconchego, de ser algo em casa mesmo. Mas eu acho que isso você pode ficar tranquila, porque aqui quem vem sente esse acolhimento, né? Através da sua vida. Você está sempre ali dando um abraço, cumprimentando as pessoas, né? Fazendo a diferença. Então, eu acho que independente do lugar, da quantidade, é a sua essência que não muda. Então, as pessoas vão continuar recebendo da mesma forma que era lá atrás. E agora, né, um tempo novo. Como está seu coração, suas expectativas em relação à conferência, que a gente estava acostumada com 78 mulheres, né? Que foi o máximo até aqui. Sim. E agora 250 e ainda é pouco, né? Porque teria Sim. mais mulheres se tivesse vaga, mas infelizmente as cadeiras são poucas, né? O espaço Sim. não permite. Mas como está seu coração em relação a isso, as expectativas? Ai, é difícil. Porque a gente estava conversando, né, agora há pouco. Eu nunca pensei que a gente fosse ter um número assim de mulheres. A gente pensava que teria até uma procura, mas não tanto. Principalmente pelo fato, gente, que a gente não falou quem vai vir na conferência. Verdade. Cristo tem vai isso. estar na conferência. Sim. Né? Ele E é o o convidado principal, né? mais importante. Mas assusta, porque se tratando de conferência de mulheres, né? Se tratando de culto, igreja, nada contra, tá, gente? Igrejas que fazem isso, a gente tem visto, né? Fotos de pregadores, né? Que são ali o espelho, o chamarisco, para que as pessoas se acheguem, né? Naquele evento, naquele culto. Não é uma prática nossa da igreja. Não estou julgando quem faz. Mas assusta quando você não fala sobre quem vai vir, né? E as pessoas respondem. Embora eu saiba, né? A gente sabe que isso é fruto de oração, que a gente está orando aí por essa conferência já há alguns anos. É isso que eu ia falar. Na verdade, há uns 2 anos, né? Porque a gente achou que seria ano passado, não foi? É no tempo de Deus, né? Sim. Então, a gente sabe que é a data que o Senhor escolheu e Ele determinou e era para ser agora, nesse ano, e nesse mês, nesse dia. É verdade. E eu fico assustada, né? Tô feliz, tô extasiada, tô sem acreditar, porque foi muito rápido. A gente vai continuar orando. Eu tô muito feliz, mas ao mesmo tempo eu tô triste, gente, porque eu queria que a gente tivesse uma estrutura para receber todo mundo. E a nossa igreja não é grande, né? A nossa igreja é uma igreja de pequena, média, assim, né? Médio, vou falar médio, não posso falar pequena, porque não é tão pequena. Mas a gente não tem espaço físico. Essa é a nossa realidade, né? Hoje, para acolher tantas mulheres. E quando eu acordei hoje, como eu estava conversando, e eu acordei cedo, fui fazer umas coisas, e eu peguei meu celular, tinha um monte de mensagem, e eu fiquei nervosa e fui ver. E quando eu vi que já tinha 250, eu contei pro Thiago, falei, amor, tem 250 mulheres. Ele fecha a inscrição. E eu fechei ali, mas com meu coração apertado, porque eu sou meio assim, né? Sim. Você me conhece. Eu gosto de estar perto. Hoje eu não consigo estar perto da maneira como eu gosto de estar de todo mundo. Sim. Mas eu gosto de estar perto de pessoas. Eu gosto de pessoas. Eu amo pessoas. E saber que algumas pessoas querem vir e não estão conseguindo, me dói, porque eu queria poder estar trazendo todo mundo para cá. Um monte de gente mandou mensagem, um monte de gente que eu nem sabia me mandou mensagem que está tentando fazer. E não conseguir fazer, né, a inscrição, não receber essas pessoas aqui, eu tô muito feliz, mas o meu coração tá apertado. Tá apertado. Porque eu queria muito que a gente tivesse um Uma espaço estrutura maior, para né? todo mundo. Embora eu não imaginasse que isso fosse acontecer. Tão rápido, né? Tão A gente até esperava que fosse 250, mas não em menos de um dia, né? Não, e quando a gente preparou as coisas, a gente preparou pensando em 200, É lembra? verdade. Até as lembrancinhas, Até as lembrancinhas, né? algumas Verdade. coisas, né? Porque, para a glória de Deus, né? Embora a nossa conferência ela vai ser gratuita, a gente Sim. conseguiu com que a gente possa oferecer alguma coisa para as mulheres que vão vir. Só que a gente conseguiu até 200. E a gente ficou... Não, 200 já vai ser, assim, pra mim já era um ápice, né? E aí, agora a gente tá com 250. Ontem eu já tinha falado com a menina que a gente teria que encomendar mais. E 250, mas ainda sem contar com a liderança. Verdade. A gente não tá contando a liderança. Então, assim, bem provavelmente a gente não vai ter. Sim. E tudo Já, bem. tudo bem. Não Já tem estamos problema. conformadas. Mas eu tô muito feliz, assim, a minha expectativa humana é 0 e eu quero muito deixar para todo mundo isso, que você não venha para essa conferência esperando nada nosso, né, aqui, enquanto Igreja Reformare, enquanto Papo de Mulher, enquanto Pastora Natasha, enquanto líder Sabrina, ou Corpo de Liderança, ou Ministério de Louvor,
que você não venha para cá com essa expectativa, porque você vai se frustrar, né? Nós somos humanos, somos caídos, mas a gente tem Cristo, e isso é o melhor que a gente pode oferecer. Então, se você estiver vindo para a conferência, venha com a expectativa no Senhor. Amém. Porque Ele é o único que pode suprir, né? E eu tenho certeza que Ele vai derramar algo muito especial para nós Amém. nesses dias. Meu coração está queimando no Senhor, Sim. né? Para que Ele possa fazer o que Ele quer fazer, o que Ele tem falado que Ele vai fazer, né? Então, é isso. É como você falou, né? Nossas expectativas estão realmente no que o Senhor quer fazer, né? No que Ele já decretou. E ver uma coisa importante de mencionar também, nosso objetivo também era alcançar mulheres que não conhecem a palavra. E como você tinha falado, né? Que a gente conversou hoje de manhã, tem várias mulheres que se inscreveram e não são de igreja nenhuma, Sim, né? sim. Então, assim, nós acreditamos que realmente é um novo tempo, né? Na vida de muitas mulheres. E o Senhor tem levantado as mulheres, né? Com um propósito, para a gente se alinhar realmente aos propósitos dele e que possamos avançar segundo a vontade dele, né? E não a nossa. Sim. Eu fico pensando nisso, né? Eu tava com medo, porque quando se trata de conferência, de igreja, a gente sempre vai chamando as amigas da igreja, e tudo bem, é Sim, muito bom quando a sim. gente está em comunhão. Se tratando da nossa cidade, né? Uhum, Ter uma unidade, ter outras mulheres, vão ter pastoras que vão vir, sim. né? Me mandaram mensagem, olha, eu vou também, já chamei algumas mulheres da igreja, eu fiquei super feliz. Uhum, Eu acredito muito que nós somos uma igreja só, né? Quando Cristo ele olha para nossa cidade, ele não vê Reformado, Sim. Batista, Filadélfia, Assembleia, ele vê uma igreja, a igreja dele. A gente faz a separação, né? verdade. A gente faz a rivalidade, a gente que faz a distinção, Cristo não. Então, eu entendo a importância da gente estar junto como corpo de Cristo. Mas eu me alegrei muito, muito mesmo, quando eu comecei a ver a planilha lá das inscrições. A gente perguntou, né, Sim. qual igreja que a pessoa era, e muitas mulheres responderam que não eram de nenhuma igreja. E eu fiquei muito feliz, porque é para todas as mulheres, né? Sim, isso aí. Mas a gente ora muito para que as mulheres que não estejam em alguma comunidade, as mulheres que estão afastadas ali, né, de estar caminhando com Cristo, elas possam ter esse reencontro. E não significa que vai ter que ficar aqui na nossa igreja, exatamente. né? Não é sobre ser membro do Reformário, mas eu creio que tem algo que o Senhor vai despertar, né? Nessas mulheres Sim. em especial, Exatamente. porque a gente está orando, né? A gente Uhum. está orando por cada mulher que Deus vai trazer. Mas eu creio que o Senhor vai despertar algo em especial nessas mulheres Amém. que estão distantes, para que aqui seja o início de alguma coisa, e depois elas, né, podem ir para uma outra igreja, Sim. estar em alguma comunidade. Mas se o Senhor nos chamou para isso, né, eis-nos aqui. E eu estou muito feliz por ver mulheres que não são, mulheres que me mandaram mensagem no Instagram, que não são de igreja nenhuma, falando, eu quero muito ir na conferência. E assim, eu até penso assim, não, quando tem alguns casos, eu acho que é melhor a gente até abrir mais uma exceção e encaixar essa pessoa, a gente dá um jeito, a gente fica na parede colada para que elas possam estar aqui. Porque eu também entendo que Deus está colocando desejo no coração dessas mulheres para vir essa conferência. Sim, com certeza. Não tem como não ser Deus, Sim. porque a gente não falou o nome de ninguém, Só né? falou que vai ter a conferência Só. do Papo de Mulher. Só isso. Sim. Né? E é isso. E sobre o tema da conferência, Mulheres Fortes, vamos explicar um pouquinho para elas, né? Para eles que ainda não sabem de onde veio Sim. o tema, né? Da nossa conferência. A gente tá rindo de nervoso. E o que isso tem gerado, né? Porque para ser um tema Mulheres Fortes, a Sim. gente é testado, né? A ser Testado. fortes no Senhor. Sim. Porque a nossa força, às vezes, a gente baseia, né, na força do nosso braço. Então, eu creio que Deus tem algo aí para nos ensinar, né? Sim, sim. E é engraçado, né, a gente tá rindo, gente, vocês vão estar assistindo aí, é porque os bastidores, né, a gente exatamente. sabe o quanto esse tema tem nos pegado mesmo, né? Uhum. Eu até brinquei, eu até falo com elas às vezes, gente, por que Deus me deu esse tema? Poderia ter sido outro. Porque a gente realmente está sendo provada no tema da conferência. Sim. Ano passado, o Senhor começou a trabalhar no meu coração muitas questões enquanto mulher, né? Enquanto papo de mulher. E a gente pode até depois falar um pouco melhor sobre isso.
Mas no final do ano, em novembro, eu tava orando, porque a gente já tava... Eu comecei a receber palavras da conferência, eu fui ministrar em um retiro, e nesse retiro as mulheres começaram a falar, olha, você tem que fazer uma conferência, você tem que fazer uma conferência da sua igreja, você tem que fazer uma conferência de mulheres. E mulheres que não conheciam o Papo de Mulher, que não conheciam a Reformar, Não sabia não praticamente nada sobre sabia você. nada, e não sabia que eu era pastora, não sabia... Sabiam que eu era pastora Sim. porque eu estava ministrando no retiro, mas não sabiam que eu pastoreava, assim, mulheres. Sim. E começaram a entregar palavras e eu comecei a entender. E eu lembro que em junho do ano passado, depois de algumas situações, eu fiz uma oração lavando louça. E tem até um meme no Instagram da igreja, um Reels, que virou meme, que eu brinco com os homens para os homens lavarem a louça, por causa desse dia. Porque Deus falou muito comigo, em específico, sobre um chamado, o que ele tinha me chamado. E a partir desse dia, eu fui pro retiro, a gente recebeu essas palavras, a gente começou a brincar sobre fazer uma conferência, né? Vamos fazer. E a gente começou a falar sobre isso ali, enquanto liderança do Papo. Em novembro, eu orando, comecei a orar muito específico. O Senhor começou a falar algumas coisas para mim a respeito do Papo de Mulher. E aí eu tive mesmo uma visão, né? Da conferência, escrito conferência, Mulheres Fortes. E aí, quando eu tive essa visão, é engraçado falar isso, porque nem todo mundo entende, né? Eu vi a capa daquele livro, eu podia ter trago, eu não trouxe. Verdade. O devocional Forte, da Lisa Biver. Ela, a gente tem esse devocional, já lê, né, algumas mulheres, e eu sempre gosto de presentear algumas mulheres com esse livro. E a capa dele é verde e o tema forte em dourado. E aí, quando eu estava orando, eu tive essa visão mesmo, essa impressão da conferência Mulheres Fortes, exatamente como é, né, o tema da nossa conferência. Sim. A conferência não tem nada a ver com o livro. Sim. Pode ser que Foi só inspiração mesmo. Ali da arte visual, Sim. né? Não tem nada baseado no livro. Quem tem um livro pode achar, até porque é a mesma letra, enfim. Mas foi porque foi assim que o Senhor me despertou para esse lugar. E aí eu comecei a orar. Em novembro comecei a orar. Por que esse nome? Se era esse nome. E eu comecei a orar mesmo. Comecei a orar muito sobre a conferência. E eu demorei um tempo para compartilhar com as mulheres da liderança, porque eu pensava que era coisa da minha cabeça. Da sua cabeça. Eu acho que é uma coisa que a gente faz muito bem, né, ali. Erra muito bem enquanto mulher, que às vezes o Espírito Santo nos dá um discernimento, alguma impressão, e a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Eu acho que a maior dificuldade mesmo, não só a mulher, mas como cristão, a gente discernir a voz de Deus, né? Porque aquilo, a gente tá sempre achando, não, isso é da minha cabeça, não é? E aí o Espírito Santo vai, confirma 3 vezes pra gente, não, já entendi. Mas e bate, né? Exatamente. Eu tenho várias experiências, né, de apanhar pra entender. Sim. E é parecido, né? Sim, a forma que Deus fala. Com a gente. É semelhante. Eu até brinco, né? Nunca é leve. Exatamente. E aí eu comecei a orar para pedir mesmo uma confirmação do Senhor, se era esse o tema. E aí a gente começou em oração mesmo, quando que vai ser. E eu lembro que em abril, aí eu fui tendo as confirmações, porque em janeiro eu recebi uma palavra, né, de um irmão, uma palavra de conhecimento sobre estar gerando algo. E aí foi fevereiro, março, foi assim, uma sequência, né, de palavras de pessoas totalmente distintas, que não conheciam a nossa realidade, a realidade da igreja. E a gente ficou com muita expectativa, né? Pensando na conferência de 10 anos da igreja. E aí, em abril, quando eu compartilhei com vocês, né? O tema da conferência foi onde a gente começou a ver que o Senhor abriu... Ele marcou uma data. Sim. E ele abriu um leque pra gente entender, né? Que, na verdade, a conferência Mulheres Fortes não é sobre sermos fortes. Sim. Na verdade, a gente precisa ser fraca para que ele seja forte em nós, né? Para que a força que a gente precisa ter esteja no lugar certo. E é difícil para mim, porque eu tô entendendo agora, né? Isso vem lá da minha criação, que eu fui obrigada a me tornar forte por algumas coisas. Sim. E eu entendo que isso é natural de muitas mulheres, né? A vida, às vezes, vai nos impulsionar pra gente ser forte. Sim. E nem sempre isso é fácil. Às vezes a maioria vai ser enquanto criança. E aí você cresce usando a sua força que não existe da maneira errada. E uma hora a gente começa a ficar cansada. Sim. E eu lembro que em abril eu sempre me senti forte emocionalmente. O Thiago enfrentou a depressão e o burnout ano passado. E eu sempre tive ali com ele, né? Sempre firme.
ali, não, isso vai ficar tudo bem. Eu sempre tive uma... engraçado que às vezes eu ficava muito feliz de saber disso, que eu sempre tive um emocional muito centrado ali. E hoje, fazendo terapia, que façam terapia, gente, eu tô entendendo que não era bom isso. Isso também não é bom. Sim. Ser fraco emocionalmente não é bom, mas também ser forte demais não é. E aí, eu sempre fui muito tranquila. No quesito da Maria Clara ficar doente, da nossa filha, né? Qualquer coisa. E lembro que quando eu falei com vocês o tema, foi um dia que aconteceu algo com a Maria Clara. A gente viveu uma experiência. E aonde o meu emocional, algo que eu sempre vivi, firme, foi totalmente abalado. Que eu não tinha força para chamar o Thiago, que não estava no mesmo ambiente que eu. E foi no dia, né? Eu lembro. Foi meia hora, eu acho, 1 hora depois que a gente compartilhou o tema. E eu falei, gente, esse é o tema que Deus me deu. E vamos orar sobre isso. E eu lembro que a pastora Patrícia falou assim, olha, Nath, geralmente quando Deus nos dá um tema, Ele nos prova nesse tema. Exatamente. E aí a gente recebeu aquilo, tudo bem. Até que começou. E de lá pra cá, não, eu creio que não sou só eu. Sim. Eu creio que isso é para liderança, né? A gente tem sido provada, né? Na nossa força. Sim. Que muitas vezes está no lugar errado. Exatamente. E Deus quer reposicionar, né? Isso. Tudo que a gente coloca no lugar errado, Sim. pra gente colocar nele, né? E eu ia te perguntar exatamente isso. O que é ser forte pra você? Só que é muito bom entrevistar uma pastora que fala bem, que gosta de conversar, porque tudo que eu vou perguntar, ela já responde na pergunta anterior. Então, assim, ótimo, excelente, maravilhoso. E eu fico só aqui, ó, tipo, muito sábia. Eu tenho que concordar com tudo, né, gente? Porque eu falo pouco. E ela já fala tudo que eu vou perguntar, então tá perfeito. Ai, Senhor. Não, melhor ainda é conversar com uma amiga, né? Porque até então a gente estava sem saber como que a gente ia falar as coisas. E o assunto tá fluindo como sempre flui. Sim, E é muito bom isso. É engraçado, porque eu sempre, como eu falei, sempre me senti muito forte emocionalmente. É uma característica muito pessoal, né? Minha, até do meu temperamento, da personalidade. Mas eu sempre, hoje, mais que nunca, eu tenho visto que a minha força sempre esteve da maneira errada. A minha também. A gente está sendo quebrado. E, na verdade, hoje, eu tô aprendendo ainda que eu não sou forte. Sim. E não tem problema, né? A gente acha que a gente tem que sempre ser forte. Sim. E, na verdade, não tem problema não ser forte. Não tem problema você ser fraca, né? E a gente precisa também aprender isso. Porque ontem, quando a gente foi anunciar a conferência, eu chorei, como eu falei que eu tô chorando o tempo todo, porque eu tava fazendo as minhas coisas do dia a dia ali que eu precisava fazer, e eu parei para escrever o texto pra gente anunciar o vídeo, né? E eu sempre gostei de escrever. E eu comecei a chorar. Porque quando eu comecei a falar sobre ser forte, o Espírito Santo me mostrou no meu coração o quanto eu preciso ser fraca. Sim. Antes de ser forte, para eu ser forte, eu tenho que ser fraca primeiro, não ao contrário. Sim. Né? A gente quer ser forte primeiro e ser fraca depois na presença, enquanto o Espírito Santo, não, eu quero que você seja fraca. Exatamente. Né? Eu quero que você não seja nada. Já que você fala que eu sou tudo, você precisa aprender a não ser nada. Sim. E como é difícil a gente aprender isso. Na prática, né? Na prática. Eu tenho até uma experiência em relação a isso. Logo assim, um ano depois, né, que eu entrei na igreja, aqui na Reformare, eu tava fazendo um propósito de ficar sem maquiagem. Ainda tava totalmente, né? Se o pastor vê isso, propósito de maquiagem. Mas enfim, né? Perdoe aí porque a ignorância. Mas enfim, mas Deus falou comigo nessa experiência. E eu ia ficar um mês sem maquiagem. E aí, teve um dia que eu falei, cara, Deus não tá nem aí se eu tô usando maquiagem ou não. Que besteira, isso foi uma coisa totalmente da minha cabeça, sem noção. E aí, Deus falou de forma muito direta comigo, realmente, eu não estou nem um pouco preocupado se você tá usando maquiagem ou não. Mas eu estou preocupado com a maquiagem que você usa no seu coração. Porque às vezes a gente quer se fazer de forte, eu me fazia de forte, tá tudo bem, tô ótima, tava com a vida toda ainda desandada, né? Tava com a vida aqui, ó, todas as áreas destruídas ainda, né? E eu me fazendo de forte. E aí o Senhor falou, não, eu tô preocupado com a maquiagem que você usa no seu coração. Porque às vezes a gente quer se passar por forte, né? Que a gente aguenta tudo. Sim. E a gente tapa algumas feridas da gente mesmo. Sim. E aí nessa experiência Deus me mostrou que eu tava tapando feridas de mim mesma. Não é que eu chegava em casa, ai meu Deus, mostrei pra todo mundo que eu tô bem, chegava em casa e tava mal. Não era isso. Eu me enganava ao ponto de eu mesma achar que eu estava bem.
E aí eu colocava, é como se fosse um machucadinho, eu colocava um band-aid, Sim. né? E aí quando você coloca um band-aid numa ferida que não está cicatrizada, você está impedindo a cicatrização interna, Sim. né? Só tava tapando. E aí quando eu fui ver, é como se eu tirasse aquele band-aid que eu não estava vendo, né? Tava tudo ótimo e por baixo tava assim um buraco, né? Aquela ferida aberta. Então, eu creio que é nesse entendimento que o Senhor quer nos levar, né? É, a ser forte realmente no Senhor. E às vezes ser forte tem a ver com expor as suas vulnerabilidades. Porque Paulo mesmo fala, né? Quando estou fraco, é aí que sou forte. E aí enquanto a gente não entender isso e continuar revertendo, Sim, né, sim. a ordem das coisas, Sim. a gente vai continuar se baseando numa força vã, uma força que não pertence Sim. a nós mesmas, né? Porque uma hora não vai aguentar. E essa experiência foi muito marcante para mim, porque a partir dali eu falei, tá bom, agora eu entendi. Sim. E às vezes Deus nos leva a fazer alguns propósitos que, né, como a gente conversou, a gente sempre acha que é da nossa cabeça, mas o Espírito Santo sempre tem uma forma específica de falar com cada um, né? E ele vai falar da forma que a gente vai entender. Sim. Então, quando eu entendi que aquela força que eu estava querendo mostrar era totalmente vã, que eu tirei o band-aid e conseguir me expor, Sim. aí sim, eu tive que expor as minhas fraquezas para me tornar forte. Sim. Porque aí eu fui exaltada, né, a partir das minhas fraquezas. Sim. E o quanto isso é gratificante, né? A gente saber que a gente tem um Deus que nos olha pelas nossas fraquezas, pelas nossas vulnerabilidades. Sim. E Ele nos escolheu como a gente é. Sim. E por que a gente quer ficar mudando o tempo todo, né? Sim. E uma experiência muito marcante para fechar essa semana com a Alicia, né? Desde novinha, eu fico profetizando palavras sobre ela. É sábia, inteligente, calma, paciente. Essas coisas, né? A gente tem que profetizar mesmo. Sim. Só que eu comecei a falar algumas coisas que são características de temperamento. Como, você é muito sorridente, você é muito espontânea. E aí o Espírito Santo falou pra mim, você já percebeu que algumas palavras que você fala pra ela são palavras que você queria ser, porque você achando que que ela ser assim vai privar ela de passar por coisas que você passou? Sim. E aí eu levei uma chamada. E aí o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Eu te criei exatamente dessa forma. E se Sim. você não fosse assim, Sim. você não suportaria passar por muitas coisas que você passou. Sim. E aí, naquele dia, eu entendi que a nossa personalidade é formada pelo Senhor. Sim. É um presente É um também. presente, sim. E quando a gente tenta mudar a nossa personalidade, quem nós somos, a gente acaba lutando contra a gente mesmo, Sim. né? E não chega a lugar nenhum. E aí eu entendi que, sim, a gente deve profetizar palavras, né? Virtudes Sim. devem ser profetizadas, mas em questões de temperamento, personalidade, é o Senhor que deu. Sim. E aí, aquele dia, eu entendi. Amém. E Tá ele bom, vai agora aperfeiçoar. É isso aí. É porque a gente pensa que Deus é limitado, né? Sim. E assim, é até engraçado a gente parar pra pensar nisso, porque quando você pega a Bíblia, né? Você tá lendo a Bíblia, Cristo sempre nos apontou que ele ama as imperfeições. Exatamente. Isso, gente, não significa que é a motivação para você continuar fazendo coisas erradas. Eu não tô falando de pecado. Eu tô falando de personalidade, de Sim. tratamento, até também de caráter. Uhum. Mas, assim, Deus nunca dependeu da nossa perfeição, Sim. né? Daquilo de bom que a gente possui para fazer alguma coisa na gente e através da gente. Uhum. A Bíblia toda tá repleta disso. Ele sempre escolheu quem ninguém via. Exatamente. Ele sempre esteve nos menores lugares. Para Deus sempre foi as pessoas improváveis, né? A gente tá falando, a gente tá vivendo um tempo aí enquanto Sim. mulher que se fala muito de mulheres improváveis. Sim. Mas não é só sobre mulher, é sobre homem também, Sim. porque quando a gente vê a narrativa da Bíblia, Deus sempre foi para os lugares improváveis. A gente vê Davi, gente, a gente Exatamente. vê tantos homens ao qual o Senhor levantou, né, para fazer algo novo, para fazer algo diferente, homens e mulheres O que próprio ninguém Paulo, né? Que era Saulo. que ninguém dava Né? nada, os Sim. apóstolos, Uhum. né? Então, o único que era preparado foi o que errou. É. Então, assim, a todo tempo, Cristo está nos ensinando. Eu não dependo de você, Exatamente. né? E a gente insiste em achar que ele depende da gente. Exatamente. E eu entro em crise algumas vezes, porque a vida da gente, né? Ao longo da nossa vida, já usando maquiagem, como você Aham. falou, foi incrível essa analogia aí. A forma como Deus falou contigo, né? E isso é muito bom quando a gente conversa, o testemunho que a gente dá. Uhum. Eu sei, porque eu fiz parte desse processo, Sim. mas quando a gente compartilha, a gente alcança outras mulheres. Ao longo da nossa vida, a gente vai utilizando maquiagem, independente Sim. de ser homem ou mulher, Uhum. para esconder aquilo de doloroso que a gente tem lá dentro.
Só que Cristo todo o tempo tá falando, eu não dependo de você pra nada, Exatamente. nem do bom, nem do ruim. Só que o que ele faz questão? Ele sempre escolhe aqueles que são os piores Sim. pra mostrar assim, eu não dependo. Não é o quanto você sabe, Sim. né? Não é o quanto você faz, ou o que você faz de bom, ou o que você tem. Seja bens ou sejam dons. Depende daquilo que eu sou, daquilo que eu posso e quero fazer. Então, quando a gente começa a pensar sobre a nossa humanidade e sobre Cristo, eu entendo, Natasha, né? É uma crença minha, que ele pega tudo, Sim. inclusive as coisas ruins. Exatamente. Porque uma vez Cristo falou assim, o Espírito Santo, né, me deu uma palavra de conhecimento assim, eu não sou como o homem. O homem descarta aquilo que não é bom. Eu não. Exatamente. Eu pego tudo, inclusive aquilo que não é bom. Uhum. Então, por que a gente sempre está tentando colocar as pessoas numa forma Sim. e dizer para elas que é assim que elas têm que ser? Né? O que eu entendo que Cristo quer fazer assim, vem para fora, Sim. e a partir do momento que você vem para fora, eu vou fazer. Exatamente. E aí você vai deixando as velhas práticas e começa a se transformar naquilo que Deus tem. Mas isso também inclui um temperamento, Sim, personalidade, claro. tudo aquilo também que Deus nos deu. Porque quando ele nos criou com essas coisas específicas. Então, ele deu a graça de ser uma pessoa mais comunicativa, de Exatamente. ser uma pessoa mais extrovertida. E também existe para a pessoa mais introvertida. E foi Deus que deu e não é errado. Sim. Né? O que às vezes a gente erra é usar da maneira errada. Sim. A gente quer ser de uma forma que Deus não nos fez. Exatamente. Né? A gente quer se enquadrar numa forma, ser uma pessoa que Deus não nos chamou para ser. Uhum. E aí a gente fica frustrado. Exatamente. Porque a gente não consegue enxergar Deus ali. Por quê? Porque a gente está fora do lugar. Exatamente. Né? De um padrão que Deus estabeleceu para nós, que inclui, é difícil, o nosso temperamento. Sim. Né? E eu acredito muito que um sanguíneo, um colérico, eu sou aí, né? Tô na faixa dos dois praticamente, que é muito difícil. E às vezes eu fico assim, Senhor, muda. Eu queria ser calma igual Sabrina. E eu fico assim, Só Senhor, aparenta. eu queria me calar um pouco mais, porque às vezes eu saio falando tanto que eu atropelo a pessoa. E eu chego em casa, eu fico em crise. Eu fico, Deus, eu queria tanto ser mais mansa. Deus, eu queria, porque... E o Senhor, mas eu te uso dessa maneira. Exatamente. Né? É sobre isso, né? Essa reflexão em relação a uma criança, né? Sim. Tipo, é como se eu estivesse querendo mudar. Sim. Eu sei que eu não vou mudar ela, mas eu Sim. queria moldar ela achando que eu ia privar ela de passar por coisas. E foi muito enfático, né? Não, fui eu que te fiz assim, né? Então, assim, você precisava ser assim para passar, suportar certas coisas. Então, o nosso erro, às vezes, é se comparar. E, às vezes, a falta de se conhecer, né? Sim. E existem vários tipos de temperamentos. E quando a gente não se conhece, a gente quer se comparar com o outro. Sim. E isso que é o problema. Acaba se tornando limitante, né? Na nossa vida. Mas quando a gente se conhece, principalmente, quando a gente conhece a nossa identidade em Cristo, Sim. é tudo diferente, Tudo né? diferente. Tudo faz sentido. E como... É muito difícil para mim estar aqui falando, né? Mas eu me lembro de uma vez que eu era para me dar uma palavra e eu falei, não, eu não vou, não consigo falar, eu sou tímida, não consigo, me dá branco. E aí o Senhor falou muito para mim, muito claro para mim. Você não precisa estar preparada, precisa estar disponível. Então, é esse entendimento. A gente tem que estar disponível para aquilo que o Senhor quer fazer. Porque se eu me sinto preparada, eu estou colocando a força em mim mesma. Estou colocando a habilidade em mim. Eu realmente não tenho. E aí, quando a gente fala, não, eu não estou preparada, mas estou disponível. E é aí que o Senhor entra, porque Ele quer que a gente esteja disponível para que Ele faça as mudanças, né? E a obra que Ele deseja fazer em nós, né? Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, porque se dependesse disso, a gente não chegaria a lugar nenhum. Mas realmente é por quem nós somos nele. Sim. E eu fico impressionada quando eu paro para pensar, né, na forma como Deus ele faz. E eu acredito muito que a todo tempo Cristo nos convidando para estar nesse lugar de insuficiência. Exatamente. Né? Ele é suficiente, a gente não. Sim. E é todo tempo, assim, ao longo do meu dia, todo tempo eu sou, assim, constrangida e confrontada para entender o meu lugar, sabe? Sim. Porque é muito natural, né, da nossa vida, a gente achar que sabe alguma coisa, que a gente faz muito bem alguma coisa. Enquanto a gente precisa, na verdade, estar se anulando, Exato. né, cada vez mais para que ele se sobressaia, né? E aí existe um conflito do nosso eu, do nosso ego, que a gente acha que a gente tem que fazer o melhor e aí a gente acaba querendo tomar o lugar de Deus, Sim. né? Que não é o que ele tem pra gente. E esse é o diferencial, gente, da nossa conferência, né? Nós temos conversado muito sobre isso. E é entender mesmo
que ninguém vai falar como a gente fez uma chamada, né? Que você é uma Sim. princesa super poderosa, que você pode tudo. Não é nada disso, não é sobre isso, Não é né? sobre isso. É sobre o entendimento mesmo de expor as nossas Sim. mazelas, reconhecer que somos imperfeitas, somos falhas, mas mesmo assim temos um Deus que nos ama, Sim. né? E que aponta para nós com uma expectativa, aponta para nós com a expectativa de que possamos crescer mais, né? Em amadurecimento e intimidade com Ele, né? Então, eu acho que é sobre isso, né? A nossa Sim. chamada é para Sim. mulheres que estejam convictas de quem elas são, né? Sim. E não sobre superioridade, Sim. né? Sobre esse ar de eu posso tudo, eu sou Sim. mulher, né? Sim. Mas o real entendimento mesmo, Sim. né? Do que é uma mulher posicionada e Sim. onde uma mulher posicionada pode chegar, Sim. né? Eu posso falar sobre isso, sim, né? Você pode falar sobre isso. A sua vida é uma prova viva de uma mulher posicionada, né? E os frutos que você tem gerado, né? Sim. É fruto de uma mulher posicionada. E acho que a nossa vida fala por si só, Sim. né? Mais do que palavras, acho que a nossa vida fala muito mais. Sim. Então, assim, a gente quer realmente trazer esse entendimento para as Sim. mulheres, né? Que elas venham com essa expectativa de reconhecer, né? As suas falhas, suas mazelas, Sim. mas entregar aos pés do Senhor. Senhor. Porque quem pode fazer alguma coisa Sim. é Ele, não somos nós. Sim. Porque quando se trata de mulher, né, a gente tem uma ótica muito ao contrária, na verdade, assim, algumas coisas, né, contrária. Sim. Entra em conflito comigo porque a gente ainda não sabe o que o Senhor quer fazer conosco. Uhum. E aí a gente fica perdida. E aí a gente se compara a outra igreja, ou a gente pega aquilo que está dando certo em algum Sim. lugar e quer aplicar para nossa igreja. E a gente fica frustrado porque não vai ser a mesma resposta, ou talvez até seja, porque se for uma estratégia Sim. de crescimento ali da maneira correta, de empresa, vai dar certo por um tempo. Uhum. Mas quando Cristo não está no centro, não tem como aquilo perdurar, né? Exatamente. Aquilo trazer frutos. Pode dar um grande volume de quantidade, mas Cristo não está ali. Exato. E uma das coisas que eu sempre oro para Deus é que, Senhor, tenha misericórdia de nós, que a gente não te perca aqui na igreja, né? Uhum. Porque às vezes a gente está fazendo tanta coisa para Deus sem que Ele esteja. Verdade. E aí, quando eu comecei, né, a gente começou a orar pela conferência, o Senhor falou comigo, eu não preciso de mulheres perfeitas. Sim. Porque quando a gente tem essa tratativa de mulheres e a gente faz um jantar bonito, a gente põe uma mesa que é algo que a gente também faz muito bem, Uhum. né? É sempre tudo muito belo, é sempre tudo muito magnífico, a gente é sempre delicada, Uhum. sempre põe uma coroa na cabeça e nada contra. Sim. Porque o Senhor também ama a nossa Claro. feminilidade, né? Uhum. E também é um presente, mas a gente não é só isso. Sim. Né? A gente não é só a mãe, a gente não é só a filha. A gente não é só a que cuida das crianças na igreja, a gente também não é só a mulher que vai estar cuidando dos afazeres da casa, Sim. porque o que o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre ser forte é que a sociedade está ditando um padrão, a internet está ditando um padrão, Sim. e a igreja também dita um padrão. Sim. E aí o Senhor começou a falar muito no meu coração sobre as mulheres que não estão nesse padrão. Uhum. Porque no meio de uma igreja, existem vários tipos de mulher. Existem as que não podem ter filhos, Sim. que são estéreis. E tem as mulheres que são divorciadas. E tem as viúvas, e tem as mães solteiras. Uhum. E alguma não, grande parte dessas mulheres não se enquadram no padrão igreja. Sim. E aí, quando você vai numa conferência preciosa, né? Não sei se existe essa conferência, tá? Mas dando um exemplo, você não se encaixa naquele padrão, é como se você não fosse digna não, né? Nós não somos dignas, mas como se a gente não pudesse desfrutar Sim. daquilo que Deus tem para nós. E enquanto o Senhor fala comigo assim, eu quero, né, que as minhas filhas, as mulheres tenham convicção de quem eu sou para todas elas, Sim. na totalidade, inclusive sem distinção, né? dos fracassos. Sim, Né? exatamente. Cristo, ele tá também nos nossos fracassos. E por que quando se trata de mulher, a gente quer se enquadrar num padrão? E quando eu não tô nesse padrão? E quando eu sou divorciada? Uhum. E quando eu fui abandonada? E eu fui estuprada? Sim. Né? E quando eu engravidei antes do casamento? E quando eu não posso ter filho? Uhum. Então, assim, o Senhor tem falado muito comigo pra gente olhar Uhum. para esses lugares, porque esse é um padrão que ele também não tem pra gente. Quem falou que esse é o Exatamente. padrão?
né? Então, assim, essa conferência é para que a gente seja quebrada, na verdade. Se você vai vir, Exatamente. né? Se você está querendo vir, não é um convite maravilhoso. Sim. Maravilhoso é Cristo, né? Sim. Mas aquilo que a gente está orando é para que o Senhor traga ao seu coração a convicção de que você não é boa. Na verdade, que você é muito ruim, né? Que não existe nada de bom em você. Mas ainda assim, ele não descarta você. Exatamente. Porque quando você está nele, ele faz coisas grandiosas, né? Ele faz coisas maravilhosas e que nós não sabemos, né? Nós, enquanto mulheres, não temos uma identidade definida, né? Do que o Senhor tem para nós, na nossa individualidade, Sim. e no chamado em ser mulher. Sim. Porque quando o Senhor nos fez como mulher, ele derramou algo específico para nós. E o que a gente tem feito enquanto igreja? A gente só trata de culto rosa ou escolhendo a paleta das nossas cores, que não é ruim, é bom, a gente precisa se vestir bem. Sim. Mas não é só isso. Sim. A gente acaba vendo uma competição que não era para existir. Exato. E aí a gente até fez um vídeo brincando sobre isso, sobre uma conferência de mulheres não ser um lugar para ser um desfile de moda, Sim. porque não é. Exato. Porque se você não tiver uma roupa para vir, isso não tem que ser o motivo de você não vir na conferência. Se você Com não certeza. tem roupa, uma roupa legal, é para você estar aqui. Porque às vezes a tua veste de fora vai estar tapando Exatamente. o que você precisa ser tratado. E só se expondo, né? Sim. Que vai receber realmente a cura Sim. e receber o que o Senhor quer fazer, né? Nesses dias. E então, essa conferência vai ser para isso, para a gente ser despertada. Não, a nossa conferência não tem nada de especial, como a gente falou. Sim. Não é melhor do que nenhuma outra conferência, mas a gente entendeu um chamado específico, né? Enquanto papo de mulher. Sim. E nós queremos ser obedientes, não aos homens, Sim. não às mulheres que vão vir na conferência, mas a Cristo. Porque ele nos chamou para isso. E se ele nos chamou dessa maneira, a gente está aqui, né? Ser disponível, como você falou. Ele não precisa do nosso preparo, até Sim. porque a gente não tem. Tanto que a exatamente. gente não tem, que a gente não tem nem cadeira. Exatamente. Né? Mas ele quer o nosso sim. Sim. Então, eu creio mesmo que chegou o tempo que a gente está um pouco cansada. Né? Eu tô um pouco cansada de um padrão. Sim. Porque eu já ouvi várias vezes, até de irmãos da igreja, que eu não poderia ser uma pastora do jeito que eu sou. Que eu deveria ser como pastora fulano de tal. E eu mesmo já me coloquei nesse lugar. Então, eu creio muito que o Senhor tem algo para nós, na nossa individualidade, na gente, enquanto papo de mulher, para essa conferência. E enquanto cidade, enquanto mulher que for vir aqui, eu oro muito para que a gente entenda o lugar que Deus tem para nós. Sim. Né? E ser fraca é um presente. Exatamente. Né? Como é que pode eu falar isso? Porque eu sempre fui aquela que sempre aguentei tudo no tranco. Ninguém me via chorar. Né? Fazendo terapia, ela me perguntou quantas vezes meu marido já tinha me visto chorar. E eu fiquei assim, eu tô casada há 10 anos, vai fazer. E eu acho que eu chorei 3 vezes. E isso não é saudável. Não é que e embora eu falando aqui, né, que eu tô chorando todo dia, eu me emociono quando eu vou pregar sobre a palavra, é diferente. Né? Tô falando de chorar de fragilidade, do papel da mulher, que é um pouco, que precisa do cuidado. Sim. Eu não tinha a sensibilidade para isso. Porque eu sempre achei que eu tinha que ser forte. E aí tem 2 vertentes, né? Porque tem as que são fortes demais e tem as que são vítimas demais. Sim. Então, a conferência também é para você, mulher, que gosta de lamber suas feridas. É uma frase que eu amo falar. Verdade. Não teria Mas faz todo sentido, não né? teria como não falar. Você, né? Você, mulher, que tem esse hábito, e você nem tem isso como hábito, né? Já é um ciclo natural, né? A sua crença ali limitante, você tá tão limitada a isso, que ser vítima é bom, né? Que ter uma dor de um abandono é bom. Sim. Ser abandonada, ter sido abusada, ter sido rejeitada, não ter amigos, sofrer uma traição. Você não vê como algo bom, mas você nutre como se fosse. Exatamente. Né? Não é que a pessoa não sinta a dor, ela sente, mas ela toma para si aquilo. E até dá como desculpa, né? Pra não se fragilizar e ficar naquele lugar e não sair do lugar, não né? sair. E foi exatamente nisso que o Senhor me pegou em junho do ano passado também. Porque eu comecei a ler um livro, Mulheres Mártires, que tá esse aqui. Tem vários aqui. E eu comecei a estudar a história das mulheres mártires. Esse livro é da Ruth Salviano. E eu comecei a estudar, porque começou a me dar vontade de conhecer.
E aí eu comecei a me deparar com mulheres, independente da idade, a gente vê crianças, né, morrendo por Cristo. Uhum. Meninas virgens que não tinham casado, que eram prometidas a um casamento, recém-casadas também, tem várias histórias. Mães, enfim, que morriam por Cristo e morriam com alegria. É. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar, porque quando se trata de mulher na igreja, a mulher só vem para a igreja para casar, Sim. né? Algumas vêm para a igreja esperando Uhum. ter um príncipe aqui, Sim. né? Quando se trata mesmo de mulher mais jovem, Uhum. mulher solteira, Sim. elas vêm para cá. E aí o Senhor começou a falar muito ao meu coração, me gerar um incômodo sobre isso. E aí começou a me gerar um incômodo sobre a tratativa das mulheres enquanto vítimas. Sim. Não é que não tenha, tá, gente? Eu sei que existem dor. Eu já Sim. preguei algumas vezes e tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é: a dor é inerente. Inerente é que faz parte. A Sim. dor é inerente à vida. Ela vai fazer parte da vida. A gente vai ter dor, a gente Uhum. vai ter trauma. Mas ela não nos define. Exato. Só que quando as mulheres vêm para a igreja, uma grande parte das vítimas, que é o oposto do ser forte, Sim. elas tomam isso como se elas fossem só isso. Como se fosse uma verdade, né? Isso. E não se enxergam a maneira como Cristo enxerga. E elas ficam 10 anos numa igreja Exato. sendo definidas pelaquela dor. Se torna uma crença limitante, né? Que Exatamente. limita realmente a vida Sim. num todo. E elas lambem as feridas, Sim. né? E aí tem a frase, você, que eu falo, né? Você é filha, você não é um cachorro. Quem lambe ferida é cachorro. Sim. E é forte. Eu lembro que quando eu falei isso a primeira vez no Papo de Mulher, algumas mulheres Não entenderam. não né? entenderam. Algumas mulheres ficaram tristes. Uhum. Não foi uma falta de sensibilidade minha. Foi um entendimento mesmo. Sim. De que a gente não é um cachorro. Sim. Nós somos filhas e nós, como filhas, teremos feridas, Uhum. mas o Senhor toca cada uma delas e nos ressignifica. Isso aí. E também é pra você, mulher, É, essa isso aí. conferência. Sim. Caraca! Então, assim, só vamos fechar então, que tipo, é isso que a gente tinha pra passar. Quanto tempo que a gente Deixa eu só falou? ligar pra Eliane, que tá me ligando. Aí. Jesus! Caraca! Eu só queria terminar Ainda com bem que eu isso. nem... Então é isso, gente. Espero que tenha ficado esclarecido, né? A história do Papo de Mulher, as expectativas sobre a conferência e o entendimento, né? Sobre o nosso real objetivo com a conferência, para que você venha realmente preparada e disposta a receber algo novo Sim. e algo que vai marcar a Sim, sua vida. sim. Venha com o coração aberto. Sim. Venha com o coração aberto, com as expectativas no Senhor. Sim. Ore por nós, Sim. né? Esteja orando por nós. A gente tá orando por vocês, né? A gente Sim. já tá orando aí por cada Alguns mulher. meses. Né? né? Alguns meses por cada mulher que o Senhor vai trazer. Então a gente tem certeza, né, que cada uma que conseguiu fazer a inscrição foi o Senhor. E a gente espera vocês com muita alegria. Sim. É isso.